Nós, da Sociedade do Pensamento Livre, convidamos você a superar-se através da prática da introspecção. Independente das transformações que julgamos necessárias em nossas vidas, temos como imutável o propósito maior que nos une: uma vida melhor, individual e coletiva. Afinal, ninguém nasce para si mesmo. Acreditamos que o despertar do saber que necessitamos para uma vida melhor, com maior compreensão de nós mesmos, acontece quando nos permitimos a prática da introspecção, este elo de comunicação entre o consciente e o inconsciente. O saber que então se manifesta do inconsciente para o consciente, gerando o pensamento intuitivo, é a chave para a superação das coisas que nos limitam. Para nós, o inconsciente é um iceberg de soluções e de poder pessoal, muitas vezes não revelados. Assim, ouvindo e utilizando nossa intuição, teremos a tão desejada resposta para vários problemas que nos limitam, e muitas vezes não nos permite sermos uma versão melhor de nós mesmos. Novas opções emergirão do inconsciente para interagir consigo mesmo e com seu mundo, contribuindo para uma vida melhor e mais humanizada. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês, Fiorello Agostini Filho, sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, para levarmos ao ar esse bate-papo aqui no nosso programa Pensamento Livre. Na noite de hoje temos a grata presença, como prometemos no programa passado, da Cristine Brandes, que é acupunturista e terapeuta em trabalho com florais brasileiros. E eu vou passar o microfone para que ela possa cumprimentar os ouvintes e falar um pouquinho sobre ela, para que vocês tenham assim um perfil aproximado da Cristine. Cristine. Boa noite, Léo. Antes de mais nada, quero agradecer o convite por estarmos aqui na Rádio Cidade. Muito obrigado. E fico lisonjada com o convite. Mas os florais brasileiros são, pode-se dizer, remédios naturais feitos a partir do nosso jardim. Não tem contraindicação e só servem para ajudar o ser humano no sentido do seu crescimento pessoal. Nos fale um pouco como é que você teve esse contato com os florais, como é que foi a sua vida, como ela caminhou até você ter esse encontro com essa tua profissão de hoje. Olha, meu carro-chefe, eu sou cirurgiã dentista. Sim. Mas eu achei que, depois que eu terminei esse curso, eu achei que faltava algo para o ser espiritual, para o ser que não é só aquilo que a gente vê, pega, algo interno. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre procurei fazer cursos, ler livros sobre o desenvolvimento individual. Eu preciso me melhorar como ser humano para ajudar a humanidade a se elevar como um todo. Sem dúvida. Então, foi num congresso em Curitiba que eu assisti uma palestra do professor Joel Aleixo. Ele foi o idealizador desses florais brasileiros. Os florais já são bem mais antigos, os mais conhecidos até talvez sejam os de Bach, os florais de Bach. Só que os florais de Bach são flores inglesas. Sim. Tem florais californianos, são da Califórnia. Os florais australianos são da Austrália. Sim. E esses florais brasileiros, é óbvio que como as plantas nascem e crescem aqui no Brasil, é óbvio que são melhores para os brasileiros. Tem uma relação mais direta. Exatamente. Mais direta. Exatamente. Então eu achei muito interessante esse trabalho do Joel Aleixo. E na época ele formava terapeutas. Inclusive fizemos vários cursos em Curitiba, que a sede oficial é em São Paulo. Inclusive ele já deu cursos na Inglaterra, na Itália. Sim. Mas florais brasileiros, acredito eu, são para os brasileiros. Sem dúvida. E a metodologia da escolha do floral que eu acho sensacional. Porque no caso dos outros florais,
o terapeuta, ele tem que conhecer o paciente para indicar uma flor, um floral para ele. Entendo. E nesse dos florais brasileiros, eu não interfiro no paciente. Como é que é o trabalho ali? Eu tenho um kit com 99 flores, que são as essências. Sim. É a tintura mãe. Então o paciente chega lá, fazemos um breve relaxamento, uma introspecção ou uma meditação. Sim. E depois disso a pessoa escolhe aleatoriamente 3 vidrinhos. Dos 99 lá, ele não sabe o que está escolhendo, ele vai escolher intuitivamente. Certo. Então, a partir do que ele escolhe, nós conversamos sobre o que representa aquela flor e como ela vai atuar no teu sistema. Entendo. Então, assim, digamos, eu não vou interferir no ritmo do paciente. Que ele escolhe 3, parte do princípio que o espírito do paciente saiba o que mais ele precisa trabalhar naquele momento. Não sou eu que estou dizendo. Entendo. É a própria pessoa que inconscientemente ela não tem a consciência do que precisa e o floral vai ajudar ela nisso, onde que ela tem que trabalhar. É interessante que isso tem muita relação com o que a gente desenvolve na sociedade do pensamento livre. Que a gente acredita, por exemplo, que a introspecção disciplinada, ela é exatamente trazer do inconsciente do ser algo inerente àquele ser ou àquela pessoa, não é? Consequentemente, não pode ser revelado por outro a não ser por ele mesmo, ou seja, é ele que tem que fazer o exercício. No caso dos florais, da forma que você coloca, né, que ele faz essa escolha quase que intuitiva depois de um momento de introspecção ou meditação, né, consequentemente é um saber pertinente a cada indivíduo, respeitando a individualidade. Você acredita que esse saber é capaz de optar pela escolha mais acertada, é nesse sentido? Exatamente. E quando a pessoa vai perguntar, mas por que eu tenho que tomar floral? É melhor você tomar um floral do que... Claro, se a doença é uma doença grave, que já está num estágio tal, você tem que apelar para a medicina. Sim, a nossa convencional. Mas as flores, todo ser vivo tem um campo magnético ao seu redor, uma energia, sim, uma aura, um chakra. Sim. Então, as flores também têm essa energia, essa vibração ao redor delas. E foi comprovado por pesquisas que a energia da planta, ela pode tratar a energia do ser humano. Então, se o ser humano tem um campo energético que abrange lá da sola do seu pé até o topo da cabeça, e é subdividido por faixas, por cores, por chakras. A doença, a parte física é a última ponta que acontece. Antes de estar no físico a doença, sim, ela acontece no corpo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual. Para dar um exemplo, por exemplo, estou estressado. O estresse pode desencadear vários problemas. Formas, pode dar pressão alta. Exato. Mas digamos o estresse. O estresse está no corpo físico. Mas o que vem antes do estresse? No corpo físico. Antes do corpo físico vem o corpo emocional. E no corpo emocional é o medo. Antes do estresse existe um medo. Um medo qualquer, medo de não conseguir, medo de não saber, medo de... vários medos que as pessoas... Medo fundado ou medo infundado, exatamente, né? Independente, né? Porque existe 2 tipos de medo, um até produtivo, que é o medo fundado, e o infundado é aquele que, vamos imaginar que vai entrar um leão aqui agora, né? Então essa possibilidade é quase zero, mas tem pessoas que criam esse fantasma, né, de coisas que possivelmente nem vão acontecer, e começa a se... Então, acompanhando, no corpo físico ele está estressado, está tenso. No emocional existe algum medo. No mental, entre os apegos. Não só apegos materiais, mas apegos familiares, apegos de várias ordens. E depois, antes desse apego, há uma dissintonia tua com o cosmos, com Deus, ou seja lá como você o conceba.
Você se sente à parte, você não se sente um Incluído. todo. É. Está à margem. Então, a causa de todas as doenças são essas etapas. E os florais entram exatamente ali. A tintura dos florais, ela ajuda no físico. Mas a essência das flores, ela vai atuar no emocional, no mental, no espiritual. Entendo. Então, se eu realmente quero ajudar alguém, é óbvio que eu preciso me curar antes. Quando eu estou no processo de cura, daí eu posso ser útil para ajudar outras pessoas a se descobrirem. Interessante. Nós vamos ter agora o nosso primeiro intervalo e prosseguimos daqui a pouco nesse bate-papo interessantíssimo aqui com a Cristina, né, acupunturista e terapeuta em trabalhos florais. E já deu para o ouvinte perceber que a conversa é bastante produtiva. Voltamos daqui a pouquinho, amados ouvintes. Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos os 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Bem, amados ouvintes, voltamos aqui no nosso bate-papo com a Cristina Brandes, acupunturista e terapeuta em trabalhos com florais brasileiros. Interessante que a Cristina colocou algumas coisas assim, por exemplo, né, que de certa forma tudo aquilo que se materializa, até a questão da doença, ele se dá sempre no plano mental, né? E a gente sempre coloca isso, quer dizer, aquele carro que você vê, aquela casa, tudo aquilo que existe do ponto de vista material, a mesa, a cadeira, ele foi primeiro imaginado no plano mental, quer dizer, então não só para as coisas, não só na construção da vida em si, tudo aquilo que propicia e nos traz certo conforto, é construído a nível mental primeiro para depois se materializar. Eu achei interessante quando você desenvolveu essa questão de materializar a doença a partir de um problema que a antecede, né? Eu chego a dizer o seguinte, que a doença é sempre um sintoma de algo que a antecede. E se a gente for anteceder isto, né, muitos dizem até a doença da alma, a doença da mente, né? Então eu acredito que o pensamento funcional, como nós desenvolvemos na Sociedade do Pensamento Livre, auxilia muito. Com certeza. Né? Às vezes até um prognóstico mais precoce em relação àquilo que a pessoa está tendo, né? Quando ela começa a se observar e tem a capacidade de se autoanalisar, ela ter essa percepção, né? Até antevendo e precavendo, eu diria assim, trabalhando mais no trabalho de prevenção, não esperar que chegue a um agravante maior. Que quando uma pessoa está doente, é um sinal. Fulano, alguém está batendo a sua porta, acorde, alguma coisa tem que ser mudada. Se você não precisa nem ter a doença física, mas se você não está feliz com a sua vida, significa que alguma coisa dentro de você tem que ser mudada. Se você me permite, Cristine, tem uma citação que a gente faz no livro, que a gente diz que talvez, simplificando, o que seria uma insanidade. Insanidade é você esperar um resultado diferente repetindo as mesmas coisas. Ou seja, quando você já tem determinadas ações da vida, e todos temos opções espirituais, enfim, né? Mas no entanto aquilo ainda não trouxe a solução desejada, é óbvio que tem que haver uma acrescência de algo novo, quer dizer, você tem que estar aberto ao novo, a uma nova possibilidade, para quem sabe haja a possibilidade exatamente de tornar diferente aquilo que se perpetua, não é mesmo? Verdade, verdade. Cristine, eu queria que você falasse um pouco para nós. Nós estivemos aqui numa entrevista fantástica na semana passada com o Nelson José Cardoso, que até está dando o prazer da sua companhia aqui hoje. E ele é professor de artes marciais da Academia Karatê Shotokan. E a Cristine faz o trabalho paralelo com ele lá nessa parte dos florais. Eu queria saber qual é a relação que tem o trabalho que você desenvolve com o trabalho do Nelson, mais especificamente as artes marciais. Nós, porque trabalhamos juntos, então nós trabalhamos o karatê, a acupuntura e os florais com cromoterapia, outras coisinhas mais, mas poderia ser qualquer outro caminho. Sim. Para facilitar talvez
esse tratamento, vou pôr em passos, digamos 7 passos. São 7 chakras, 7 passos. O que é um chakra, mais especificamente, para que o ouvinte possa ter um entendimento? É como eu te falei, melhor? todo ser humano ele tem um campo magnético que envolve dos pés à cabeça. Certo. Então, a parte de baixo desse campo magnético, que a gente chama de chakra básico, é o primeiro chakra, é uma concentração de energia e de cor. Certo. Para quem tem alguma vidência, se ele olha o ser humano, esse chakra básico, a cor original dele é vermelha. Então, se ele tiver algum problema nessa área dos pés, das pernas, é na base do cóccix. Sim. Você vai ver nessa energia alguns pontos ou algumas cores escuras. Sim. E depois desse básico vem outros chakras, vem o laranja, vem o amarelo, vem o verde, azul. Então, os chakras são definições de áreas específicas do corpo, seria isso? Exatamente, com cores específicas, que se sai um pouco daquela cor, você sabe que a pessoa tem problema. É ali que entra o floral, para localizar o problema. A origem do problema. Mas nos fale então dos passos que eu interferi. Não, então tá. Então, basicamente, o primeiro passo, o que você precisa? Você precisa fazer uma limpeza desses chakras. Porque a doença, ela é um desequilíbrio. A doença pode se definir estar equivocado. Sim. Se eu estou equivocada, seja por alimentação errada, seja por crenças erradas, por aculturações equivocadas, como é que eu vou mudar isso? Porque é difícil mudar se eu não sei o que eu tenho que mudar. Então, por exemplo, no karatê eu vou fazer movimentos físicos diferentes do que habitualmente eu faço. Entendo. Quando eu mexo com a minha coordenação motora, eu vou mexer com áreas do meu cérebro que eu não mexia antes. Então, se eu trabalho áreas diferentes do cérebro, eu vou conseguir perceber coisas diferentes também que eu não percebia antes. Vai ter uma percepção maior. Exatamente. Então, a parte física do karatê, não é só isso, mas a parte física do karatê seria exatamente esse. Estimular propriamente através do movimento corporal. Exatamente. Então, o dos chakras, o básico é o que me dá base, é o que me dá chão. Eu preciso ter esse chakra limpo em dia para eu ter força vital para mudar os outros. Entendo. Então, o karatê é muito importante nisso para liberar essa força vital. Senão eu não consigo absorver o resto. De segundo passo, eu acredito que a função de todo ser humano é o teu corpo é o teu templo. Então você precisa cuidar dele. É a primeira casa, né? Dizemos de forma mais simplista. Então, esse corpo materializado, nós precisamos espiritualizar. Nós precisamos ter domínio sobre o nosso instinto. Senão você é um bicho. Né? Isso é um segundo passo. Certo. É um autodomínio sobre si mesmo seria o segundo passo. Isso. Exatamente. E importante nisso é a disciplina no karatê. Sabe? A gente não vai no karatê para lutar, para brigar. A gente faz karatê exatamente para não lutar. Para ter um domínio sobre si mesmo. Exatamente. Consequentemente, sobre a sua ação. Num terceiro passo, dá para dizer assim que é um lado mais emocional, assim, onde ninguém abandona ninguém. Você não deve criar expectativas sobre nada. Você deve ter uma autoaceitação. Porque a autoaceitação é um pré-requisito para a aceitação do outro. Sem dúvida. Então trabalha esse lado emocional. Se eu sou mais forte que você, para que eu vou lutar com você? Se você é mais forte do que eu, por que eu vou lutar? Se nós dois nos igualamos em força, para que lutar? Sim. Né? Entendo. E num quarto passo, que seria o chakra do coração, o cardíaco, que aprender algo sobre amor incondicional. A humanidade, ela praticamente não tem noção do que significa a palavra amor.
Concordo plenamente contigo. É muito complexo. Né? Tanto o amor que genuíno, o amor que não exige respostas, o amor que não julga. Que não pede. Exatamente. E eu acho que isso você vive muito tempo, talvez muitas vidas, muitas eras, e nem sei se descobre isso. Mas eu acho interessante, nesse aspecto específico do amor, que se tenha essa noção de que, outra colocação que a gente faz no livro, né, que esse mandamento tão sábio deixado, de amar ao próximo como a ti mesmo, a gente até é um pouco presunçoso quando diz que todas as pessoas praticam à sua maneira esse mandamento, todos cumprem. Porque daí, mas muitos me indagam, mas então o indivíduo age com raiva com o outro e ele está cumprindo? Não está, porque ele está dando aquilo que ele possui. Porque ninguém é capaz de transferir para o outro aquilo que não possui em si mesmo. Né? Exatamente. Então, quando você não é capaz de ser tolerante consigo, quando você não é capaz de ter amor próprio, quando você não é capaz de reconhecer suas próprias limitações, quando você não reconhece a necessidade do outro na sua vida, consequentemente você não tem aptidão para levar para o outro absolutamente nada, porque você está destituído deste conteúdo. Né? No Karatê nós temos um dizer que diz reprimir o espírito de agressão. Tem filosofia no Karatê. E daí todo mundo pensa em agressão com relação aos outros, mas essa primeira repressão é contra você Consigo mesmo. Eu fico doente quando eu quero dizer não, mas eu digo sim para agradar o outro. Sim. Eu não tenho que ser boazinha, eu tenho que ser justa. E em primeiro lugar comigo. Contigo. Senão como é que eu vou ser com os outros? Sem dúvida, é verdade. Né? Isso, quarto passo. Passo. Quinto passo. Quinto passo é como nós estávamos falando antes sobre a palavra, sobre o verbo. Nós temos que ser responsáveis pelo que falamos, pelo que agimos, pelas nossas escolhas. Eu tenho que bancar as minhas escolhas. E às vezes você pode ajudar uma pessoa com uma palavra, com a tua experiência, que é real, não é uma experiência utópica que eu li, não, eu passei, eu vivenciei isso. Por isso que é legal a introspecção, porque eu sei do que eu estou falando, eu já passei por isso. Então, uma palavra, você pode mudar o destino de uma vida. Você colocou uma coisa anteriormente que eu achei interessante, né? Porque esses caminhos, de certa forma, eles levam àquilo que eu digo a descoberta do ser. Porque existem duas formas de erro. Né? Eu digo que um erro, às vezes o mal é contingente, em outros momentos ele é opcional. Quer dizer, o mal é contingente quando o indivíduo ignora, ou seja, ele erra porque não sabe. Né? Tem um peso. Então ele tem uma limitação porque ele de fato não sabia que aquilo iria provocar ele uma doença, que aquilo ia causar um mal grande, né? Que aquela ação dele iria prejudicar alguém. Né? Mas existe um mal opcional, que é um mal que você começa a ter entendimento, que você tem um leque de opções na vida, das quais você pode se valer e buscar no sentido de ter uma superação maior e um encontro maior consigo mesmo, e você não quer. Ou seja, você prefere optar por ignorar, não ignorando. Ou seja, eu sei, mas não faço. E isso, para mim, é extremamente mais danoso. Com certeza. Mais danoso. Então, aquele que erra porque ignora, ele é perdoado, né? Tem um peso 70 leve. vezes 7, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Mas aquele que erra porque sabe, porque quer, é terrivelmente doloroso. Né? Então, eu acho que nesse aspecto, quando você coloca que uma palavra pode fazer diferença, é nesse sentido. Quer dizer, eu digo às vezes, é presunçoso aquele que acha que pode ajudar alguém. Mas às vezes você pode mostrar algo para aquele alguém que pode ajudá-lo. Né? Como você citou um exemplo no começo lá. Né? Um indivíduo vai escolher pela sua intuição os florais. Então você indica um caminho, mas que ele encontre o seu caminho. Sim. Né? Quer dizer, que ele caminhe, que ele faça o seu caminho. Às vezes o paciente diz, eu não gostei disso, porque mexe com algumas coisas. Eu digo, não fui eu que escolhi, então eu me isento de qualquer julgamento ali. Né? Nós vamos para mais um intervalo, voltamos aqui, não esquecemos, falta o sexto e o sétimo passo, nós vamos cobrar em seguida, nós voltamos daqui a pouco. Vida, aquários e
Lagos Ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto e execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos os 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje com a companhia prazerosa da Cristine Brandes, acupunturista e terapeuta em trabalhos com florais brasileiros. Voltando então, né, paramos no 5º passo, voltamos aos passos, Cristine, continue. Então, tá. Depois do o 6º passo seria esse chakra frontal aqui na altura da testa, onde devemos desenvolver a intuição. E isso é uma coisa muito pessoal, exige muita introspecção. Sem dúvida, concordo plenamente. Nem tenho muito o que falar disso, isso é muito pessoal, então, mas tem que desenvolver essa parte. Mas se você me permite, hoje comprovado cientificamente, né? A ciência nos diz hoje que a intuição não é mera obra do acaso, que ela é muito mais um produto de um esforço contínuo. Ou seja, quando você está precisando de uma solução no teu trabalho, enfim, em qualquer coisa na vida, um problema de ordem pessoal, etc., quando você pensa sucessivamente sobre isso, buscando uma solução, uma saída, você está fazendo um exercício contínuo de uma busca de resposta. Então, consequentemente, a intuição pode ser sim resposta a uma busca, exatamente de um exercício mental no sentido de suprir aquela necessidade, daquela aptidão para aquele momento, né? Então, hoje a ciência já coloca que intuição pode não ser apenas obra do acaso, ela pode ser consequência de um esforço constante em relação à busca de solução dentro daquilo que você coloca. Eu acredito que não caia uma folha de uma árvore sem que o universo não saiba. E conosco também, não cai um fio de cabelo nosso sem que o universo não saiba. E se você busca com pureza de intenção uma resposta, o universo conspira a teu favor. Sem dúvida. Cabe a nós ouvir isso, sentir isso. E aí a interiorização é extremamente importante. Importantíssimo. Né? E de sétimo passo que eu vejo é quando você atinge o topo da sua cabeça, quando você despertou. Sim. É a iluminação. Sim. Quando você despertou, daí você é um Deus em ação. Sim. E quando você é um Deus em ação, daí de fato você faz a diferença no universo. Você contribui com a tua experiência, com os teus erros, com teus acertos, para a melhoria da humanidade de uma maneira geral. Que nós não não nascemos aqui só para um piquenique ou para esperar a aposentadoria. É verdade. Nós viemos aqui para cumprir a nossa missão, para fazermos uma diferença. Mas como é que eu vou fazer uma diferença no universo se eu sou uma pessoa toda desequilibrada ou doente? É verdade. Então eu preciso me burilar, eu preciso me lapidar, eu preciso me conhecer. Sem dúvida. Para conhecer o próximo e de alguma maneira para contribuir com esse universo. Eu acho que o maior laboratório de alcance ao semelhante somos nós, né? Então, o primeiro exercício de alcance do outro começa em mim mesmo. Então, quando eu consigo efetivamente trabalhar esse ser, que agora estou entendendo melhor quando o Nelson nos colocava na semana passada, que a ideia da Shotokan é trabalhar o ser de forma mais integral, ou seja, corpo, mente, espírito, enfim, né? E eu percebo que esse trabalho de vocês é deveras interessante, eu diria assim, extremamente completo, no sentido pleno mesmo, do movimento físico, da aptidão mental, de estimular a mente através do próprio movimento, da questão dos florais que você colocou. E essa questão da acupuntura? Acupuntura. A acupuntura é assim, fazer um paralelo. O planeta Terra, ele tem meridianos. Sim. São linhas sutis que envolvem a Terra, né? Tem a linha do Trópico de Câncer, sim,
meridiano de Greenwich. E assim, o nosso ser, ele também tem, dentro daquele nosso campo magnético, existem linhas de energia. Cada órgão tem uma linha de energia. Então, tem o meridiano do rim, tem o meridiano do fígado, o meridiano do coração, assim, do baço, vários meridianos. Na acupuntura também. A doença é quando o ser está desequilibrado com esses órgãos. Uma pessoa, por exemplo, que tem muita raiva, ódio, não consegue controlar os seus instintos, ela vai bloquear a energia do fígado. Sim. Então, logo, qualquer coisa que ela coma um pouco a mais ou fora do normal, ela vai ter azia, vai estar com os olhos vermelhos, tudo resultante desse bloqueio no fígado. E como que a acupuntura entra nisso? Você coloca agulhas em pontos específicos desse meridiano do fígado, exatamente para fazer com que a energia flua de novo, desbloqueie aquela energia. E como esses meridianos são todos interligados, se eu tô mal em um, isso é óbvio que vai ser repassado nos outros. Então é muito importante eu trabalhar o ser humano como um todo. Eu não posso só tomar um remédiozinho para o fígado. Eu preciso desbloquear o fígado, que está intimamente ligado com o rim, que por sua vez está intimamente ligado com o coração, e assim sucessivamente. É interessante porque você me remeteu aqui a palestra do Paulo Constante, que fez que nós somos o resultado das somas do que pensamos e comemos, né? Ele trabalha com agroecologia, e quando ele falava da terra, né, da agricultura convencional, e eu acho que nem ele percebeu isso, mas eu percebi isso tanto no dia da palestra quanto posteriormente, depois ouvindo novamente a palestra. Ele colocava que a reação da terra em relação àquilo que é feito com ela é muito semelhante ao do nosso organismo, né? Em relação àquilo que você se alimenta, enfim, aquilo que você pensa. Ele estabeleceu um elo de relação entre o pensar e o se alimentar adequadamente, corretamente, combinação de alimentos, etc. E é óbvio que faz sentido, porque, de certa forma, quando você colocou, né, nenhuma folha cai sem que o universo saiba, o universo conspira a nosso favor, eu acredito que há uma vida consciente, escrevo sobre isso no livro, né, plena, em tudo que existe no universo, em tudo, em todas as coisas. Cada ser é consciente da sua própria existência dentro da sua limitação, ou seja, seu consciente é limitado à sua existência como tal, né? Consequentemente, eu percebo que tudo está interligado, e é claro que quando você afeta uma parte do seu corpo, afeta o todo. Afeta o todo, né? E uma das coisas mais interessantes que me chamou a atenção na nossa conversa é exatamente essa questão do aspecto mental, anteceder essas deficiências, né? Que essas deficiências, eu diria que nesse caso, então, a acupuntura, ela é um tratamento mais direto para aquilo que já foi afetado. É isso? Sim. Se estou errado, por favor, me corrija. Não é. Já os florais é quase uma prevenção para que você não seja afetado, seria isso ou não? Eu estou vendo de forma equivocada. Não. O floral, ele atinge mais profundamente o ser humano do que a acupuntura. Sei, mas ele não seria também, vamos dizer assim, trabalhado mais no sentido até da prevenção? Porque, se eu entendi bem, a acupuntura é a partir quando você percebe e localiza um ponto que já está com uma certa deficiência. Não, mas ela pode ser preventiva também. Pode ser preventiva também? Pode, porque você pode melhorar o teu sistema imunológico. Entendi. Em vários Era aspectos. Isso mesmo que eu estava tentando ela colocar. Pode ser preventiva também. Só que o floral, ele tem uma capacidade de penetração naquele teu campo energético, que ele penetra o DNA da célula. Então, tem coisas que ele pode trabalhar que talvez você nem tenha consciência ainda, mas é um preparo para futuramente. Interessantíssimo. Tu quer ver, é tão impressionante isso, que quando a gente fala do inconsciente do ser, algumas pessoas questionam muito, e existe uma ciência que é desenvolvida, uma ciência muito atual, de um ano para cá. Quem desenvolveu essa ciência é um biólogo americano chamado Bruce Lipton, né?
é chamada a ciência da epigenética. E ele diz, isso tem até no YouTube, se alguém quiser acompanhar, é Bruce Lipton, Ciência da Epigenética. Obviamente é em inglês a palestra, mas ela tem lá agora me fugiu a palavra, mas enfim, vem tudo escrito para que você possa acompanhar adequadamente. E ele coloca o seguinte, que a ideia da genética que a ciência tinha até então, isso ele coloca, o Dr. Bruce Lipton, não sou eu, ele coloca que isso é uma piada, que muitas pessoas inclusive adquiriram câncer por acreditar que aquilo seria genético, que foi uma verdade que a ciência vendeu durante um longo período, né? E ele coloca isso como sendo, na atualidade, uma piada. Por quê? Porque ele diz que há uma possibilidade de você alterar o DNA de um genes, né? Que eles isolaram uma célula, fizeram uma experiência, né? O núcleo da célula, que seria, retiraram o núcleo da célula, e eles acharam que aquela célula, uma vez retirado o núcleo, iria morrer. Supostamente, cientificamente, ela teria que morrer. E para surpresa deles, quando fizeram a experiência, ela não morreu. Ela continuou viva e desenvolvendo todos os seus sistemas naturais de alimentação, de excreção, de enfim, né? E aí eles perceberam o quê? Uma capacidade da própria célula em se reformular. Obviamente que quando você associa isso no plano mental, por isso é epigenética, porque ela trabalha muito a questão mental, ele diz que há a possibilidade de você transformar uma célula doente numa célula boa. Com certeza. Quer dizer, pressupondo isso ser possível através do poder da própria mente. Quer dizer, eu achei super interessante quando você colocou isso, porque é interessante, porque você coloca, parece assim uma utopia. Ora, mudar o DNA de uma célula, né? Ora, alterar um DNA. É possível, só quis assinar embaixo, não com as minhas palavras, mas com aquilo que coloca, repito, o Dr. Bruce Lipton, biólogo americano, cientista, que está desenvolvendo a ciência da epigenética. Quem quiser conferir, os ouvintes que estiverem nos ouvindo, é só acessar no YouTube. E tem só para deixar mais claro, inclusive, o que você está colocando é totalmente possível e viável. Sim, né? E tem pesquisas também que eles pegaram eu não esqueci o nome, mas é a menor parte de uma célula de um cristal de rocha. Sim. No microscópio. Certo. Conforme o observador, aquela célula se modificava. Não é a célula, é a menor parte da célula. Então a interação entre... Exatamente. Então existe outra pesquisa também de um policial que trabalhava em Alcatraz. E eles trabalhavam muito com polígrafo, sabe? Aquele detector de mentiras. Então o policial lá na sala com uma planta, ele disse, eu vou pôr esse detector nessa planta para ver se acontece alguma coisa. E não deu sinal nenhum. Daí ele só pensou, e se eu queimasse a planta? Imediatamente o polígrafo deu sinal. Daí ele ficou impressionadíssimo, se uma planta, só o fato de você pensar, e se eu queimasse ela respondeu a isso. Então ele fez outro teste lá. Numa sala escura, ele colocou duas plantas em cantos opostos e chamou vários policiais numa outra sala lá fora e pediu para algum deles ir lá dentro amassar uma planta, destruir uma planta, mas não dizer quem era. Que ele queria descobrir quem era o assassino da planta através da outra planta. E dito e feito, ele pegou vários policiais lá fora. Entrem lá todos, um só vai assassinar uma planta e eu vou descobrir quem é. E dito e feito, na volta ele pôs o polígrafo na planta sobrevivente e um por um dos policiais passaram. E quando o policial assassino da planta passou, o polígrafo deu sinal. Então, se uma planta é capaz disso, imagine um ser humano. Existem diversas experiências nessa área. Eu soube de uma experiência feita com plantas também, né, que foram colocadas em lugares com a mesma luminosidade, foram alimentadas da mesma forma durante determinado período. Só que uma tinha um contato humano de conversa, de diálogo diariamente. Sim. E a outra não. A outra, o humano ia lá, colocava a mesma dosagem de alimento, que isso era de fato uma experiência científica.
E eles perceberam que a planta que o indivíduo conversava, né, está maluco conversando com planta, teve um desenvolvimento muito maior que a outra que não recebia a mesma atenção. E propriedades nutricionais, né, também maiores. Acredito que sim. Isso fez uma planta mais vigorosa. Nós vamos para o nosso breve intervalo e voltamos aqui para o nosso último bloco na noite de hoje com a Cristine Brandes, acupunturista e terapeuta em trabalhos com florais brasileiros. Até daqui a pouco. Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos os 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Bem, ouvintes, voltamos na noite de hoje para o nosso último bloco. Antes de nós retomar o nosso bate-papo aqui, eu queria lembrar que a Sociedade do Pensamento Livre vai estar presente na Alto Tol, Feira Internacional, que será realizada de 27 a 30 de agosto no Centro-Sul, em Florianópolis. Então nós estaremos lá marcando presença através do nosso mentor empresarial, que é o Andrés Valdrigues Lins, que estará desenvolvendo esse trabalho lá nos dias 27 a 30 de agosto, no Centro-Sul, o ponto de encontro do setor automotivo da região sul. Voltamos aqui para os finalmente do nosso bate-papo gostoso na noite de hoje com a Cristina Brandes aqui, acupunturista, terapeuta em trabalhos com florais brasileiros. Cristina, eu deixo o microfone à sua disposição aí para suas colocações finais em relação a mais alguma coisa que você queira esclarecer. Fique à vontade. Obrigada. Desculpe, Cristine. Cristine, desculpe, isso. Cristine. Se você, caro ouvinte, não está feliz com a sua vida, se você está doente ou se sente doente, não se deixe levar pela letargia. Vá à luta. Não precisa ser com florais, pode ser com a introspecção, pode ser com acupuntura, com karatê, com qualquer coisa, mas movimente-se, faça alguma coisa, não fique parado. Tem várias pessoas que podem ajudar, é uma palavra, é um livro, é um filme. O que não pode, a única coisa que não pode acontecer é você ficar com autopiedade, com pena de si mesmo, que isso não gera nenhum tipo de crescimento, e também não deve haver revoltas, porque nada nessa vida acontece por acaso. Se eu estou doente, se eu estou limitado, é por algum motivo. O que eu tenho que ser honesto comigo mesmo e me perguntar: por que isso me incomodou? Por que eu não consigo mudar? Por que, ou como, quando, o que eu tenho que mudar? Que alguém no universo vai de alguma maneira te trazer alguma inspiração para saber por onde começar. E como diziam, para encerrar, um ditado, diz que Deus dorme nos minerais, sente nos vegetais, sonha nos animais e desperta no ser humano. Então a nossa missão é despertar. Sem dúvida. E eu gostaria aqui de ler sobre Lao Tse. Lao Tse foi um chinês que viveu 6 séculos antes de Cristo. Ele era um historiador e bibliotecário da época. E ele escreve sobre as consequências de uma vida sem amor. Eu acho isso aqui lindo, de uma sabedoria assim fenomenal, já 600 anos antes de Cristo. Porque toda sabedoria é plágio, só a estupidez é original. Então eu quero dividir essa sabedoria com o ouvinte. Então Lao Tse escrevia já: o dever exercido sem amor torna-nos aborrecidos. A responsabilidade sem amor torna-nos irreverentes.
A justiça praticada sem amor torna-nos impiedosos. A verdade sem amor torna-nos críticos. A inteligência sem amor torna-nos mentirosos. A amizade sem amor torna-nos hipócritas. A disciplina exercida sem amor torna-nos pedantes. O conhecimento desprovido do amor torna-nos teimosos. E o poder praticado sem amor torna-nos presunçosos. A posse desprovida de amor torna-nos avarentos. E a crença sem amor torna-nos fanáticos. Então, sem amor, mesmo as qualidades mais nobres do homem não passam de fraquezas e falta de caráter. O amor a tudo planifica. Então, temos que despertar. Sem dúvida. Temos que a cada dia nos tornarmos seres humanos melhores. Hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. É isso mesmo, sem dúvida. Então, muito obrigado pelo convite. Um prazer agradeço. em conhecê-lo. Mesmo digo eu, foi extremamente agradável estar aqui com vocês nesses 2 programas, o Nelson. Muito obrigado pela presença de vocês e espero, quem sabe, no futuro a gente possa renovar essa entrevista sucessivas vezes aqui. Né? Será um prazer. Lembrando que quem quiser ter um contato com vocês, eu gostaria que você passasse novamente o telefone, o endereço da Chocopen. Tá. Nós moramos em Lages, na rua Baipendi, que fica próximo ao Angelone, número 228. O telefone é 32 22 41 39 e teremos o maior prazer em recebê-los. Ok. Muito obrigado mais uma vez, Cristine. Obrigado mais uma vez, Nelson, por estar conosco aqui nesses 2 programas, né? E continue esse trabalho de vocês, que é um trabalho fantástico, maravilhoso, né? Cada vez se aperfeiçoando mais, porque é exatamente isso que a vida, de certa forma, nos pede. Eu quero fazer aqui um meia-culpa com os ouvintes. Eu tenho recebido algumas reclamações dos nossos internautas em relação à possibilidade de se ouvir o programa. Eu só queria colocar que todos os programas, sem exceção, eles ficam posteriormente expostos no YouTube. Então, aqueles que não conseguiram acompanhar por qualquer motivo na noite de hoje, por queda da internet, enfim, né, pessoal de Florianópolis, Criciúma, do Rio Grande do Sul, Caxias, Vacaria, que entraram em contato, reclamando que está meio difícil de se ouvir, quero dizer que vocês não podem não acompanhar no dia, porque o programa aqui é feito ao vivo, mas na semana seguinte, normalmente, ou 2 semanas pelo menos depois, esses programas estarão disponíveis no YouTube. Basta que você acesse lá a Sociedade do Pensamento Livre, abre lá o nosso portalzinho e todos os programas que vão acontecendo aqui na rádio você poderá ouvir posteriormente, até para ter uma avaliação daí, quem sabe, mais tranquila, né? Então, nos perdoem, essas coisas acontecem, fazem parte da própria internet, a gente não tem domínio sobre tudo isso, mas sempre colocando que estarão lá daí disponíveis na íntegra para aqueles que quiserem acompanhar. E mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, né? Não desista, continue conosco, né? Se mantenha aí, mesmo que seja ouvindo um pedacinho, um pouco, creio que sempre alguma coisa agrega. E para encerrar, nós vamos ler aqui o pensamento da sócia pensadora Morella, de quem estou com muita saudade e terei o prazer de estar com ela na semana que vem, em Florianópolis, que nos diz o seguinte: o ato de introspectar. Quando damos um passo para fora das rotinas normais da sociedade, quando paramos para refletir na vida diária, desencadeia as forças criativas, às vezes nos admirando com o que parece óbvio, às vezes mostrando nossas contradições, preconceitos, convicções inabaláveis e paralisantes. Nossa experiência vivida se transforma em experiência compreendida. Como um raio nos atinge, modificando quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Muito obrigado pela companhia de todos até o presente momento. Um final de semana de paz a todos vocês que nos acompanham e a todos quanto possível. E até a próxima semana. Boa noite.
Peixe Vida, aquários e lagos ornamentais. É uma empresa que vem agregando valores e humanizando ambientes através do projeto e execução de aquários e lagos de grande porte. Atendemos os 3 estados do sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. 98.3 Cidade